tudo bem? Hoje nós vamos explicar um pouquinho como é que funciona a parte de iluminação do carro, a parte de faróis, a parte de lanternas, né? E explicar para vocês como é que funciona, né, essa parte aí. Para isso nós vamos utilizar o nosso protagonista, né, o famoso Monza, né, o Cicatriz aí, para poder explicar para vocês, certo? Então, vamos lá, vamos iniciar a nossa aula de hoje na parte de circuitos elétricos. Pessoal, a gente tem que entender aqui que um veículo, na verdade, ele funciona através de comandos, né? Então, quando o usuário, por exemplo, quer abaixar o vidro, quer ligar um farol, quer ligar um limpador de para-brisa, por exemplo, normalmente você aciona uma chave, né? Uma espécie de um interruptor. Só que, normalmente, esse interruptor, ele aciona algum outro comando. Na realidade, ele vai acionar aquilo que a gente chama de relé, certo? E aonde que isso se encontra no carro, né? Aonde que isso acaba interferindo no carro, né? Muitas vezes isso, inclusive, causa alguns mal funcionamentos, né? No caso do meu carro, por exemplo, é um carro antigo, né? E vive dando pau nisso aí. E a gente acaba descobrindo com o tempo. Bem, eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona, né? E mostrar onde que, na verdade, toda essa parte de eletrônica, né? Nem eletrônica, na realidade, essa parte elétrica do veículo acaba se encontrando, beleza? Vamos lá, então. Ó, os totó aqui, né? Eles sempre são os protagonistas, né, bebês? Ah, bebê bonito do papai, né? Ai, que bonitos. Bem, vamos lá. Toda vez que você aciona, por exemplo, um botão como esse aqui, ó, né? Vocês podem perceber que existe um barulhinho, né? Uma espécie de um tic-tac. Né? Esse tic-tac que a gente escuta muitas vezes, ele na verdade ele é relés, né? Então quando você aciona, por exemplo, um botão como esse aqui, né, que é o farol, ou que você aciona, por exemplo, o farol de neblina, né, ou aqui, por exemplo, a parte de ar-condicionado e tudo mais, normalmente você aciona esses relés, né, que são os personagens que ficam escondidos no carro, né, e por um motivo, que normalmente eles são feios, são coisas que não aparecem no veículo. Aonde que eles se encontram, né? Normalmente, eles ficam nessa parte escondida aqui, ó. Olha aqui os bichinhos, ó. Olha eles ali, ó. O meu, de tanto abrir e tirar, eu já não tenho nem mais tampa para eles, né? Eles estão aqui embaixo, né? Esses caras aqui são os relés, né? Eles fazem a parte de comando elétrico. E esses outros carinhas aqui são outro personagem bastante importante do veículo, que são os chamados fusíveis, né? Bem, os relés eles funcionam com uma chave secundária. Então toda vez que eu, por exemplo, aciono uma chave como essa aqui de farol, normalmente essa chave ela aciona esse relé, e esse relé é ele que é responsável por ligar, né, o farol e desligar farol e fazer toda a parte de comando, certo? Para proteger esse circuito eletrônico, nós temos os fusíveis, que são esses carinhas daqui, certo? Eles são responsáveis por proteger o circuito contra possíveis panes ou curto-circuito. Então, por exemplo, numa possível manutenção ou no mau funcionamento do veículo, né, você tem esses fusíveis, né? Vocês vão perceber aqui, ó, né, mas eles têm uma certa numeração. Essa numeração que vocês estão vendo, na verdade, é a parte de corrente elétrica, ou seja, eles deixam passar até esse valor que está escrito ali, 15, 20, 10 amperes, certo? A função do relé, basicamente, na realidade, funciona como uma chave magnética. Por que isso? Porque muitas vezes essas chaves que a gente tem aqui em cima, elas são chaves que suportam pouca corrente. E no carro, tudo funciona à base de 12 volts. E os equipamentos eles são de alta potência, então eles precisam de muita corrente para isso, né? Porque, se vocês lembrarem, né, a parte de potência, ela depende da tensão e da corrente. Então, como a tensão é baixa, a corrente tem que ser alta. Então, como a corrente é alta, você utiliza esses caras aqui para poder fazer a transmissão desta corrente, certo? Dessa corrente mais alta aí, ok? Agora nós vamos fazer uma experiência bem simples para mostrar para vocês como é que funciona esse personagem escondido aqui. Olá pessoal,
Então, demonstrando o funcionamento dos relés, né? Como é que normalmente eles funcionam? Bem, o que a gente tem aqui, né, é um relé bastante simples, né? Na realidade, o que ele tem aqui, ele é um... Deixa eu facilitar um pouquinho a leitura, ó. Você tem um relé desse aqui. O que ele tem basicamente, né? Ele tem dois contatos, né? Você tem um contato aqui que funciona como a parte de comando, né? Ou seja, quando você liga a chave lá dentro do carro, esse aqui ele acaba alimentando com positivo e negativo o relé para que ele funcione. E aqui essa parte deixa o relé funcionar, né? Ou seja, ele deixa passar corrente através disso aqui. Então aqui funciona a parte do liga e desliga da chave, certo? E aqui é a parte de comando dele, certo? Aqui eu tenho um relé desmontado, ó. Como é que ele funciona basicamente, né? Se vocês observarem aqui o nosso amiguinho, né? Você vai observar, né, que basicamente que você tem um cara desse, ó, né? Percebam que aqui você tem quatro perninhas, né? Uma, duas, três, quatro, né? Quatro perninhas, onde que neste caso, nesse relé aqui, você tem o seguinte: duas perninhas dessa, certo? Elas funcionam para poder ligar o relé. Quando você liga o relé, na realidade, você está acionando essa bobina aqui, ó, né? Esse que eu estou mostrando, esse monte de fiozinho emaranhado, que é um solenoide. E aí, com ele, você aciona um eletroímã. E o eletroímã acaba puxando espécie de um contato aqui, né? Que espécie de um... Se você analisar, né? Não sei se estou conseguindo visualizar de maneira correta, ó. Né? Você tem aqui, né? Uma espécie de uma... Aqui. Vamos lá. A espécie de um contatinho, ó. Então, você tem... Ó. Né? Ele fica acionando para lá e para cá, certo? Ele fica fazendo isso aqui. Então esse movimento de atração e repulsão que ele tem aqui, ó, de atração, de ele atrair esse contato, ele fecha, né, a chave e fazendo com que a eletricidade passe, certo? Vocês percebam que o fio aqui é bem mais grosso, né? Então faz com que a corrente elétrica seja bem maior, certo? E ele tem um barulho característico, um tique, né, que a gente acaba ouvindo aí. Beleza, agora eu vou fazer para vocês uma demonstração. Além disso, se vocês observarem aqui, a gente tem os nossos fusíveis que eu falei para vocês, ó, né? Percebam que os nossos fusíveis, né, ele tem espécie de uma, né, analise, ó, que a gente tem espécie de um aramezinho no meio, né? É esse material que acaba fundindo quando você acaba passando a corrente, né? E a numeração dele. Normalmente, né, as cores identificam a corrente que ele passa. Mas vamos lá. Como é que eu faço uma ligação de um relé, né? Esses dois aqui, eles estão estragados. Esse meu aqui, ele tá bonitinho. Vamos lá. Aqui. Bem, como é que funciona, né? Basicamente, você vai fazer assim, ó. Eu vou ligar o negativo para alimentar o relé, certo? Tá aqui. Vou fazer isso, só vou dar um jeito de prender esse cara aqui para que ele não fique dançando para lá e para cá. Vamos ver se essa fita acaba fazendo esse papel para nós. Não sei se vai fazer isso aqui. Acho que vai. Tá aqui, ó. Então ele vai fazer esse papel, ele vai analisar dessa forma aqui, ele vai prender esse cidadão. O cabo positivo, ele irá alimentar o relé, certo? Bem, mas eu preciso alimentar o meu equipamento. No caso, o equipamento que eu vou utilizar aqui é essa lâmpada, certo? Eu posso alimentar a nossa lâmpada aqui. Para poder alimentar a lâmpada, eu vou fazer a ligação normal, né? No caso, ó, eu preciso de um negativo para alimentar a lâmpada, como a gente sabe.
e a gente precisa de um positivo para alimentar a nossa lâmpada aqui, certo? Positivo normalmente a gente identifica por vermelho, certo? Olha aqui, ó. Se eu fizer uma ligação direta, a nossa lâmpada acende. Mas eu quero que ele seja acionado pelo relé, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o relé faça esse acionamento. Então eu vou fazer ele aqui, ó, ele passar pela chave. Uma vem para cá, certo? E do relé seja alimentado para a lâmpada, certo? Ó, funcionandinho. Beleza, aí como é que funciona, né? Quando eu ligo a chave, né? Quando eu faço a ligação da chave, simplesmente faz isso aqui, ó. Deixa eu só ver aqui, aconteceu? Repetindo. Quando você fecha o contato com o relé, né? Olha lá, o barulhinho característico do relé, né? Você acaba fazendo a chave funcionar, certo? Então, aqui é o que vocês estão enxergando ali. Então, eu alimento o relé acaba fechando o circuitinho, que eu falei para vocês, ele fecha o contato, né? Aquele contato que eu falei para vocês, ele puxa a chave, fazendo com que ele funcione como uma chave magnética, né? Deixando com que do que eu alimentar quem alimentar com corrente alta a chave, né? Quem faz essa alimentação é justamente o relé. E eu posso fazer isso, né? Com equipamentos com uma corrente maior, né? Por exemplo, isso aqui consome bem pouquinho, né? Mas eu posso utilizar, por exemplo, alimentar um farol de um carro, né? Vejam que aqui eu tenho um farol de milha, né? Do meu Monza, por exemplo, né? Ó. Eu posso fazer isso. Olha lá. Certo? Olha lá. Né? Eu fiz a ligação do farol de milha do Monza, né? E normalmente, como vocês sabem, né? A gente não tem apenas um farol, a gente tem dois, né? Então, a gente tem que ligar o par dele, né? Então, o que a gente faz aqui, ó, né? Eu posso ligar dois. Vem aqui, só fechar o contatinho aqui, ó. Olha lá, né? Eu fiz ligação dos dois, né? Então, obviamente, o relé ele tem uma limitação de corrente, né? Ele tem uma limitação de corrente, mas é muito maior com certeza do que, por exemplo, passa por um fusível, certo? Bem, como é que funciona o fusível nesse caso, né, gente? O que eu faço? Bem, o fusível nesse esquema aqui, simplesmente eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou vir aqui, deixa eu ver se fusível eu vou aguentar primeiro, né? É fusível de 15, aguenta, né? Então, ó, por exemplo, vou fazer isso aqui. Eu vou vir aqui, ó. Antes de eu ligar no relé, eu passo pelo fusível, certo? É isso. O fusível ele funciona como um elemento de proteção, né? Certo? Porque o que acontece? Se eu, por exemplo, queimar um desses fusíveis aqui, né? Por exemplo, foi lá, fechou um curto sem querer, né? A tendência dele é fazer isso aqui, ó. É queimar, né? Eu queimei o fusível, olha aqui, ó. Já era, né? Ó, não acende mais. E se vocês observarem, né? Não sei se vão conseguir ver. Olha ali, ó. Vocês vão conseguir visualizar. Mas o nosso amiguinho aqui, ele tá queimadinho, né? Ele tá queimado, certo? Ele não funciona mais, né? E a função dele é essa, é justamente queimar, para que o circuito ele, né, não
pegue fogo, no caso. Beleza? Essa é a função dos relés aí de um carro, ok? Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula, gente.